Assim, quando ele vinha sob este sangue, então ele entrava na congregação, na presença da glória Shekinah de Deus, e então estava em pleno companheirismo, adorando sob o sangue. Que belo quadro de Cristo no Pentecostes, trazendo sua igreja ao pleno companheirismo. É como o jovem casal de quem eu estava falando. Quando eles se casam, isso não é tudo. Eles não fizeram nada além de uma cerimônia. O ministro disse apenas: Eu os declaro marido e mulher. Contudo, ainda não está pronto. O que ele faz? Ele a leva para sua casa que ele preparou para ela. Pois bem, muitas pessoas aqui podem discordar de mim quanto a isso, mas você não vive mais do que em uma casa de 3 cômodos. Oh, você pode ter muitos outros cômodos, mas na verdade você só tem 3 cômodos. Esses são a cozinha, a sala e o quarto. Você pode ter 3 ou 4 quartos e pode ter uma cozinha e uma sala de jantar e assim por diante. Mas, na verdade, uma pessoa vive unicamente em uma casa de 3 cômodos. Você vive em uma casa de 3 cômodos em seu corpo, alma, corpo e espírito. Deus viveu em uma casa de 3 cômodos, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo está em um 3. E o 3 é um triângulo. Pegue um triângulo e acenda uma luz nele. Bem, onde 3 se encontram em um só lugar, produzirá 7 cores diferentes. 7 cores diferentes é um arco-íris. O arco-íris é um pacto. Oh, isso simplesmente continua e continua e continua e continua. Segue, porque nisto Deus fez um pacto através destas 3 coisas: o hisopo, o escarlate e assim por diante. E a luz de Deus brilhando sobre isso faz um pacto que Deus fez. E assim, quando a mulher é trazida, a jovem noiva, oh, como ele a ama! Mas ainda assim, eles não estão verdadeiramente em pleno companheirismo ainda. Agora, a primeira coisa, o que se faz na cozinha? É onde você come. É como nos primeiros átrios da igreja, você come ali. Você entra, senta-se no banco de trás, ouve a palavra e quando menos se espera, você começa a dizer: Oh Deus, esse sou eu. Você o aceita como seu salvador pessoal. Pela fé você o toma. Então você começa a comer a palavra. Começa a sentir que aceitou a Cristo como seu salvador pessoal. Começa a banquetear-se com a palavra. Desfruta dela. Você costumava se levantar e sair do edifício se o pregador não dissesse algo que combinasse com você, que não estivesse certo. Você se levantava e saía. Mas depois que você aceitou a Cristo, você foi separado então. As águas, pela palavra da separação, o separaram de seus maus pensamentos. Então, a próxima coisa que vem é a sala de estar, para onde você leva sua noivinha. Ela tira o véu. Você está chegando um pouco mais perto. Então, quando você a leva ali, você a abraça, fala com ela, a abraça. É assim que se entra no companheirismo do Senhor Jesus. Antes que o faça, você está separado de seus pecados. Então você abraça o Evangelho do Senhor, você abraça a palavra escrita, você crê nela com todo o seu coração. Deus, não importa o que tu queiras que eu faça, o que quer que tenhas planejado em minha vida, estou pronto agora para receber. E isso é na sala de estar. Então você ainda diz: Isso não é suficiente? Não, Senhor. O cômodo seguinte é o quarto. Assim, quando você vai a esse quarto, então você entra em companheirismo e relacionamento. Você entra em um relacionamento. Então você tem companheirismo completo, porque você não pode ter companheirismo completo até que você entre em um relacionamento. Qualquer um sabe disso. E ouçam, assim é com a igreja hoje. Temos muitas pessoas, temos muitos deles
que têm vergonha de entrar em um relacionamento completo com Deus para uma nova vida e um novo nascimento. Se somos a noiva de Cristo, então por que não podemos entrar em um relacionamento em que toda a vergonha e negligência e tudo se foi de nós? Se entramos em um relacionamento completo, nascemos de novo. Não importa, o presidente dos Estados Unidos pode estar na rua. Você grita: Aleluia! Louvado seja o Senhor! Aleluia! Você não se importa, porque você entrou em um relacionamento. Você nasceu de novo. Você é um novo filho. Você está na glória Shekinah com Deus, tendo companheirismo com Ele. Isso é o que precisamos hoje, irmão, é de uma adoração sob o sangue, uma adoração em um relacionamento completo, morrer. E se a noivinha dissesse: agora, espere um minuto, eu não sei se a vida de casado consiste de tais coisas. Ela nunca entraria em companheirismo com seu marido. Ela nunca poderia entrar em um relacionamento ou companheirismo até que primeiramente entrasse em um relacionamento. Esse é o problema com a igreja hoje, que diz: eu não creio nesse tipo de religião que faz você gritar e chamar isso de religião sincera do coração. E eu não creio em tais coisas. Não é de admirar que você nunca tenha entrado nela ainda. Você entra nela e realmente fica sob a glória Shekinah de Deus, quando o poder do Espírito Santo está caindo sobre você, e você saberá que algo aconteceu com você, que passou da morte para a vida e se tornou uma nova criatura. Deus é primeiro, como foi Charles Finney uma vez que fez a declaração sobre como ele costumava, creio que foi Charles Finney, que ele estava pregando ou alguém, pode não ter sido ele, eu li em algum lugar que ele estava pregando. Ele havia pregado sermões e duas irmãzinhas estavam orando por ele para que ele recebesse o Espírito Santo. E ele lhes disse que tinha o Espírito Santo. E um dia ele foi atrás do seu escritório para orar e se ajoelhou onde uma velha árvore havia caído. E enquanto ele estava orando, um galho quebrou e ele pensou que alguém estava vindo. E ele pulou e disse: som como que limpando a garganta. Olhou ao redor, ele pensou que alguém estava ali e o havia visto orando. Então ele se sentou e disse: se eu estivesse conversando com meu chefe no escritório, gostaria que qualquer um me visse falar com meu chefe, mas eu aqui tenho vergonha de que alguém me veja falando com meu Senhor. Ali ele entrou sob convicção, jogou fora seu manto de malícia e ódio e contenda e se prostrou sobre o seu rosto e clamou diante de Deus, até que Deus o encheu com o Espírito Santo. Então algo aconteceu. Então ele foi diferente. Ele tirou o formalismo dele. Algo aconteceu porque ele entrou nessa glória Shekinah para um relacionamento com Deus e companheirismo divino. Essa é a razão porque eu gosto dessas convenções do Evangelho completo. Você ouve as pessoas clamarem e gritarem e louvarem ao Senhor porque entraram em um companheirismo divino do Espírito Santo. Deus, seja quando for que você se afastar disso, você voltará para a Babilônia e é melhor que você dê toda atenção a isso. Isso é certíssimo. Quando chegamos a um lugar onde nos afastamos dessa glória Shekinah, desses louvores a Deus, dessa unção fresca que derruba todas as barreiras religiosas e coisas e nos torna um em Cristo Jesus, livres de toda condenação. É disso que precisamos nessa noite. É disso que a igreja, isso é companheirismo divino. Isso é o que tenho encontrado nessas convenções. São lugares onde homens e mulheres não estão envergonhados. Eles não estão envergonhados do Evangelho. Eles estão prontos para testificar
cantar, gritar. Eu até os ouvi falar em línguas de vez em quando. Não ouço mais, mas de vez em quando eles falam. Oh, nunca perca isso. Se você alguma vez perder isso a ponto de se envergonhar de entrar em um relacionamento com Cristo, deixe que Ele habite em você. Deus no homem. Ele próprio, dando-se a conhecer ao povo pelo seu Espírito, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, raro, diferente do mundo, santificado pelo sangue e separado das coisas do mundo. Amém. Isso é uma pregação sassafrás dos velhos tempos, mas salvará o homem do pecado. Isso limpará uma pessoa e a tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Não vai clarear, mas vai branqueá-lo. Vai tirar toda a vergonha de você, tirará a negligência de você. Eu vi uma irmãzinha tão tímida que o homem do seguro veio até a porta e ela virou o rosto. Deixe-a ir ao altar e entrar naquela glória Shekinah de Deus, e ela ficará ali e testificará de tal modo que sacudirá as telhas em cima da casa. Claro, porque ela está na presença de Deus, ela se encontrou com alguém que é real. A vida se tornou uma coisa nova e ela não está mais intimidada pelo mundo, porque está em um companheirismo divino com Cristo. Porque para mim o viver é Cristo, disse Paulo. Isso é o que eu chamo de verdadeiramente espiritual.